Mike Martins, se o Gabigol faz um e perde 8 igual o Pedro fez ontem, era um programa para criticar o cara. Mas o Gabigol ele não faz nenhum e perde um monte, né? A questão é que o Gabigol não tem nem esse retrospecto de um por jogo, passa muito longe. Essa é a questão. E essa coisa, se o Gabigol isso, o Gabigol aquilo. Cara, isso é uma coisa ridícula. As pessoas ficam achando que as críticas ao Gabriel são porque são ao Gabriel, porque alguém não gosta dele. Pode ser que alguém não goste dele. Mas, assim, da minha parte, são críticas absolutamente ligadas ao desempenho em campo. O desempenho é ruim. É um jogador caro, um jogador importante, histórico do clube, que tem muitas virtudes, mas não está acima do bem e do mal. Ele tem que render, ele tem que apresentar mais. E fora algumas atitudes que eu acho muito ruins. Aquela entrevista depois de perder o título da Copa do Brasil para o São Paulo, aqui em São Paulo, do Morumbi, como se nada tivesse acontecido. Eu gosto do Dorival, vou mandar beijo para ele. Pode mandar beijo, pode mandar flores, mandar o que ele quiser. Mas na coletiva, no Maracanã, depois de uma derrota, ainda sustentar aquilo como se fosse um comportamento adequado, aquilo não é respeitoso com o clube e com a torcida. Não é. Comprovadamente não é. É intolerável aquilo. É que o Flamengo é a casa da mãe Joana, o departamento de futebol capitaneado pelo Marcos Braz e pelo Landim. Eles aceitam isso. O Zico jamais faria isso. Então ninguém pode fazer. E depois parece que perdeu um título, parece que não está nem ligando. Eu já ganhei muito, não importa. Importa sim. Para o torcedor importa, para o clube importa. E sem contar a triste entrevista, né? Entrevista, bate-papo lá que ele fez num podcast no comecinho do ano, quando ficou jogando charme para a torcida do Corinthians e para o Corinthians. Que isso, gente? O cara é jogador do Flamengo. Deve respeitar o Corinthians, mas não, seria muito legal, seria foda ali, favela. Que isso, cara? O cara que ganha o que ele ganha no Flamengo, ganha em dia, idolatrado pela torcida. Eu não acho isso certo, não. Se vocês acham, me desculpe, pensamos de forma totalmente diferente. Para mim, o clube está sempre em primeiro lugar, cara. Primeiro lugar o clube, segundo lugar o clube, terceiro lugar o clube. O jogador vem tudo lá atrás. E para o jogador alcançar um patamar de um respeito, assim, quase que religioso, olha, tem que fazer muita coisa. Muito mais do que ele já fez. Só um ou outro na história do Flamengo. O Paulo Siqueira, acho que o Pedro estava mal no jogo, a torcida vai a mesmo. Não sou a favor, mas acontece. Mas tem um contexto, né, de como a coisa aconteceu. O Leandro com a gente, o Carlos Viegas também, o Ricardo Marcelo acha que o Pedro foi displicente nas finalizações. O Tylon Victor, ele acha que eu sou o Tyler acha que eu sou mais rigoroso com o Gabriel do que com o Pedro. Cara, eu critiquei o Pedro pra cacete em outros momentos. Agora, não posso criticar igual se o desempenho dos dois é completamente diferente. Muito diferente. Você quer que critique os dois da mesma maneira quando um tem entregue, tem feito gols e o outro ficou 6 meses sem marcar. Fez 5 gols no Campeonato Brasileiro, 4 de pênaltis. Isso não é desempenho para o Gabriel. O Gabriel tem que ser cobrado e tem que produzir mais, é isso. É isso. Agora, você quer tratamento idêntico no momento que os dois não estão numa fase igual? Isso não existe, meu cara. Isso não existe. É coisa de fã-clube, não de análise séria, que é o que a gente faz aqui. O Douglas Teixeira achou também que houve displicência. O Vicente Cartacho, que é um salve lá para o Maranhão. Um abraço para a galera do Maranhão. O Ribeiro Gabriel também conosco. Um abraço, Ribeiro. Matheus Saboia fala que a torcida está muito acostumada com 2019. É plausível lembrar que o Gabriel Barbosa perdia muitos gols. O cara daquela época era o Bruno Henrique, dizer. Não, acho que os dois foram bem ali, né? Os dois foram bem. O Gabriel fez muitos gols, o Bruno Henrique também, os dois se completaram. Em 19, 20, 21, 22, o Gabriel, uma temporada melhor, a outra não, nem tanto, mas todas foram boas. O ano passado que foi um desastre. Nessas temporadas que eu citei, ele teve um momento ou outro ruim. Mas a temporada passada foi péssima, 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 foi muito fraca. Não é tolerável um jogador da capacidade dele, da importância dele jogar tão mal por tanto tempo. Isso não é normal. Aceitar isso, tolerar isso, se acomodar com isso é algo inaceitável. O Gilvan Silva com a gente pedindo likes, o Isaías Vitor também com a gente, o Cristóvão Freitas, rubro-negro, que muito eufórico com a fase da equipe, o Felipe Batista fala que na formação do 4-3-3, com o Luiz Araújo e Cebolinha nas pontas, seria interessante o Bruno Henrique como centroavante. Pode até testar, mas aí vai aumentar a disputa pela posição. E não vejo sentido para o Pedro sair do time. O cara tem um gol por jogo, vai sair por quê? Não tem sentido isso. O Guardiola dos comentários, ele tem que dar desconto e tratamento psiquiátrico desses torcedores. O Flamengo fez 10 gols nos 3 últimos jogos e o Pedro marcou 5, é verdade. E os caras estão nessa aí. O Luizson Gustavo Sampaio fala, tem horas que a torcida do Flamengo enche o saco.
Fala sério, vaiar seja um ou outro por perder gols é brincadeira. O Andrei também critica aqui esse comportamento de parte da torcida. O Felipe fala que o que importa é ver o Flamengo evoluindo, que o ego é um inimigo. Ele espera que a polêmica fique apenas na arquibancada, que não vá para o vestiário. O Alexandre Abate acha que o Gabriel não tem muito futuro no Flamengo, que ele não se ajuda. O Marco Lopes elogia aqui a nossa transmissão pelo canal Gold ontem. Valeu, Marcos. Domingo estaremos juntos de novo, 4 da tarde, com o Fla-Flu. José Marcos Travasso está lá na Praça Seca, Jacarapaguá. Te manda boa noite para ele também. O Arthur falando que o Igor Jesus passou à frente do Alan para a reserva do Pulga. Nesse momento, sim, porque o Alan está contundido. Está contundido não, está doente, teve dengue. Ele estava fazendo lá uma recuperação muscular. O Alan é um ótimo jogador, é um cara que teve problemas físicos, mas ele vai se recuperar e vai ajudar muito o Flamengo. E todo mundo vai jogar. Não é para ter um volante ou dois, tem que ter 3, 4 jogadores nessa posição. Né? O Gustavo Monteiro diz que estão querendo reviver Romário e Edmundo. Parece mesmo. Ricardo Pereira acha que as vagas foram em função da forma como ele cobrou o pênalti. Mas por que não vaiaram na hora da cobrança? Só cobraram quando ele saiu, sei lá. Eu não vi dessa maneira, não. Acho que a vaia tem uma associação, sim, para a entrada de um e a saída do outro. Cici Alves fala que o flamenguista de verdade não consegue ir no jogo, acho que por conta de ingresso. Ontem não foi caro o ingresso, não. Gabriel Melo gostou do Ayrton ontem, gostei também. Acho que essa formação de ontem, com o Ayrton Lucas passando mais no corredor ali, todo mais avançado, a maneira como ele pôde jogar ontem favorece seu estilo. É um jogador que ele tem que ter essa liberdade para avançar. Ricardo Anjos também aqui com a gente, Osni Ferreira, falando que a torcida que vai não torce para o Flamengo, torce para os jogadores. Cada loucura virar tiete de jogador, diz ele. Caio Miranda, Felipe Batista, o Wallace Santos, fala que é muito mimimi para o caso e tal. O José Rodrigues, falando como se fabrica a crise do Flamengo. Luidson, já falei. Lucas Lopes. Lucas Lopes, ninguém é dono da verdade, apenas as pessoas dão opinião. Eu dou minha opinião, você dá a sua opinião. Ninguém está falando aqui que a verdade é essa, ou que ninguém pode pensar diferente. Agora eu dou minha opinião e leio opiniões aqui diferentes, a gente debate. Assim que funciona. Uma grande emitir uma opinião significa que a pessoa quer ser dona da verdade. O dono da verdade é aquele que simplesmente dá uma opinião, não ouve nenhuma outra e não abre espaço. Aqui eu faço lives, eu e vocês dão opinião e eu leio as opiniões. As que coincidem com a minha e as que são divergentes. Qual jornalista faz isso? Quem é que fica 1 hora, 2 horas aqui, sozinho, lendo mensagem de quem acompanha o trabalho, quem prestigia o nosso trabalho e compartilhando, trocando ideia? Em qual canal de um jornalista no YouTube ou outro espaço, alguém como você tem tanto espaço para poder falar, ser ouvido e dialogar? Eu acho difícil. Pode ser que tenha um igual, mas vai ser complicado. Porque as lives aqui são o tempo todo trocando ideia com vocês. Aqui vocês têm espaço. Se eu fosse o dono da verdade, eu não abriria esse espaço. Eu fecharia aqui o chat e ficaria aqui ditando regra a noite inteira. Glauco Azevedo, mais um jogo que a Arrascaeta joga uns 90 minutos. É verdade, isso é muito importante, também acho.